Olá, hoje nós viemos fazer um formato diferente. Normalmente nós falamos nos nossos vídeos sobre produtores, sobre vinhos e hoje nós viemos trazer um pouco da história do Armazém Conceição. Eu sou a Denise. Eu sou o Nilson. E nós viemos falar sobre as 2 décadas de trabalho com vinhos. Vamos com a gente? Que bom ter vocês aqui com a gente. Nós vamos começar a falar sobre a nossa trajetória, né, Nilson? Como tudo começou? Começou assim por um acaso, uma dessas coisas que o destino traz pra gente. Minha família, a gente sempre trabalhou muito com produtos saudáveis. Uma época, na década de 90, eu importava vitaminas dos Estados Unidos, etc e tal, produtos que dão um resultado de satisfação assim, para o consumidor, né? Então, em um determinado momento, eu estava procurando algum produto assim, nessa origem de produtos saudáveis para dar continuidade no trabalho que eu tinha iniciado na década de 90, mas por uma mudança de legislação brasileira eu não poderia mais comercializar aqueles produtos, uma mudança de registro, né? Entravam como produtos alimentícios, começaram a entrar como produtos médicos. E nesse instante eu estava com a tela do meu computador aberta, pesquisando por vinhos orgânicos e produtos orgânicos na Argentina, e surgiu uma imagem de vinhos. Eu entrei em contato com a empresa, etc e tal, e por uma coincidência incrível, uma parente, uma tia-avó minha, entrou em contato. Eu disse, olha, por que tu não vende vinhos aí em Florianópolis? Porque a gente vai para aí, quase ninguém sabe nada o que é um vinho, sabe? Eu vou no restaurante e pedir um espumante, eles vêm lá me oferecer um produto para lavar louça. Era uma coisa bem interessante nessa época em Florianópolis, quase não se conhecia isso, né? E essa tia-avó era de Garibaldi. Garibaldi, por coincidência, é a capital nacional dos espumantes, onde se produzem espumantes de muita qualidade, né, Denise? É isso aí. E aí inicia o Armazém Conceição. Nós iniciamos o Armazém Conceição, detectamos no mercado que as cartas de vinhos eram muito parecidas, né? Então, os restaurantes da linha de gastronomia, tanto frutos do mar como restaurantes de carnes, as cartas eram iguais. Então, a gente iniciou o trabalho detectando isso no mercado e começando a fazer cartas para restaurantes. Cartas personalizadas, cartas com identidade, de acordo com a gastronomia. A gente foi detectando ao longo assim, dos primeiros anos a ausência de conhecimento muito grande. Então a gente começou a estudar. Criamos o nosso primeiro treinamento que chamava-se Falando de Vinhos, para mostrar assim, para os gerentes, para os garçons, a diferença. O que é um vinho passar pelo carvalho? Aí, carvalho, tudo bem? Disse, não, o carvalho é uma madeira, ele tem uma função na estrutura do vinho que é tornar o vinho mais macio, além de aportar para o vinho aromas, sabores, né? E a partir daí também a gente chegou a uma conclusão que a gente trabalha com vinho, que é um produto de celebração. Quando normalmente se consome o vinho, tu consome com um grupo de amigos, tu consome à mesa, então tem produtos que vão acompanhar muito bem ao vinho. Por isso que a gente decidiu não ter naquele momento o nome do Armazém Conceição como Adega Conceição. Ia ser um limitante para a nossa vontade, para o nosso desejo, que era de compartilhar com as pessoas produtos praticamente inusitados, uma variedade muito grande de queijos, azeites, cervejas, massas, molhos, enfim. Isso que compõe parte do mundo gastronômico onde o vinho está envolvido. Não sei se tu lembra bem disso aí, nossas surpresas no decorrer desses anos, com azeite trufado, por exemplo, né? Em que tu abre um azeite com trufa e ele parece um cheiro de gás de cozinha. Fecha aí o botijão que tá em cheiro de gás, tá vazando gás. Não, é da trufa. Então, essas experiências foram bem interessantes do decorrer dos anos, assim, para nós, né? E aí, por isso, nós iniciamos, então, com o nome Armazém Conceição. Temos mais de 2.000 rótulos de vinhos hoje, mas não como adega, porque dentro desses produtos também temos produtos da área de gastronomia e vem de encontro o que nós fazemos no Armazém Conceição. O Armazém Conceição é um local onde a gente tem produtores, tem história, tem as origens de cada produto, é onde nós reunimos a parte de gastronomia e de vinhos num só local. É bem interessante essa questão do vinho, né? Vinho e sabores, assim, que é o slogan do Armazém Conceição. Muitos vinhos e muitos sabores, eu e a Denise, que somos uma relação assim, de mais de 20 anos, necessariamente a gente não gosta dos mesmos vinhos e nem dos mesmos sabores. Tem vinhos que ela acha muito mais interessante do que eu. Eu gosto muitas vezes dos vinhos mais simples, etc e tal. Ela gosta de vinhos mais complexos.
Então isso é muito relativo. Então com todo consumidor também, ninguém tem que beber e gostar do mesmo vinho, né? Eu acho que a pessoa tem que ter experiência, provar, sentir e conhecer um pouco mais sobre aquela região. Uma coisa que a gente sempre fala, vinho é como se fosse um passaporte líquido para a cultura, para a história, para a arte, para a religião. É um transporte para uma outra época e para um outro tempo. Tu vai para o local, tu vai sentir o solo, o clima, como aquela população daquela região vive, o que eles consomem. Aí tu vai entender por que aquele vinho harmoniza bem com pratos daquela região. Porque é um trabalho ancestral, são décadas as pessoas trabalhando dessa forma ao redor do planeta, né, Denise? É isso aí, isso tudo nós reunimos e ao longo desses 20 anos, e o que é o Armazém Conceição hoje, né? Ao longo desses 20 anos, o Armazém Conceição é uma loja física, nós temos a nossa loja virtual também, trabalhamos também com cartas para restaurantes, damos treinamentos para restaurantes, somos importadores, importamos alguns produtores e trabalhamos também com presentes corporativos. Na realidade, assim, são alguns milhares de itens, né? Se considerar molho, massa, azeite, cerveja, os destilados, né? Destilados tem um bem interessante. Nós temos um gin, que ele é da ilha de Islay, na Escócia, né? De um grande produtor de whisky, single malt. Nessa região, a Escócia, de 700 destilarias aproximadamente, a quase totalidade, umas 690, são corporativas, foram compradas por grandes holdings financeiras, né? E sobraram algumas poucas familiares. E uma dessas nós temos o gin lá, o gin da ilha de Islay, o Botanique, que é um espetáculo. São 35 elementos botânicos extraídos dos solos da ilha de Islay. E um grande apreciador, nosso amigo, que visita constantemente a Escócia, ficou em estado de choque quando ele encontrou o gin lá na loja. Pô, vocês têm esse gin aqui? Fantástico, né? Então, esse tipo de experiência nos gratifica. Saber que a gente sozinho conseguiu pesquisar e descobrir esses elementos, né? A gente estuda bastante, sempre que possível a gente está em feiras provando, estudando, né? Porque não é só provar, não é só degustar. No momento que tu degusta e conhece a história, a tua percepção de paladar, a tua sensação muda. Parece que tu fez o cérebro relaxar frente à experiência e ele pode ser muito mais feliz com isso. Lendo um pouco sobre aquele produto que tu está consumindo, né? Isso é bem interessante. Hoje no Armazém é isso que nós fazemos. Nós reunimos produtores, nós reunimos produtos, nós acreditamos que, na verdade, os produtos servem para unir pessoas e fazer pessoas se relacionarem através da experiência, através do que cada povo tem dentro da sua cultura, dentro da sua gastronomia. Então, por isso que o vinho tem toda essa relação de história, geografia, é uma atmosfera, é isso que nós trazemos para o Armazém Conceição. Uma atmosfera contagiante, a gente adora a loja. A gente olha aquela diversidade, aquela imensidão de produtos, assim, é muito legal, né? E o mundo da gastronomia, o mundo do vinho, ele vive em ondas. Se os vinhos que foram assim, produzidos há 20 anos atrás continuassem os mesmos, o público teria enjoado. Então os enólogos estão sempre buscando novas fórmulas, novas vinificações, como essa leva de vinhos naturais que a gente provou agora na Pro Wine e na Wines of South America, né? Que estão chegando lá na loja, vinhos do Rubens, os vinhos da Rua do Urtigão. Lembra dos vinhos, amor? Sim, são os vinhos naturais, feitos com leveduras selvagens do próprio vinhedo. As uvas vêm de regiões diferentes do Brasil. Cada variedade ele foi buscar na região que melhor pode oferecer condições climáticas de solo para aquela variedade de uva, né? Então, realmente é um trabalho de excelência, um trabalho de pesquisa que o Rubem transforma em vinho. Rubem é um médico aposentado, que ele exerce ainda a profissão, né? E lá pelas tantas, provando vinho, ele achou que ele poderia fazer um vinho também. Tem um conhecimento muito grande de química, das composições, e se aperfeiçoa e faz vinhos simplesmente alucinantes. É uma das novas ondas do mundo do vinho, são os que se chamam vinhos naturais. O que é um vinho natural? É tu colher a uva, colocar ela em estado de fermentação, sem o mínimo intervenção química, mecânica, etc. e tal. É expressar realmente a condição do geoclima, do solo, do clima do lugar onde ela está, né? Então hoje tem essa coisa de usar leveduras selvagens, que são as leveduras, a microflora do local onde aquela planta está instalada. E isso tem dado resultados fenomenais, a gente tem provado alguns maravilhosos.
ao longo dessas 2 décadas, a ideia não é vender, mas é habilitar as pessoas a educar, a demonstrar, assim, através da nossa experiência, o quanto eles podem enriquecer a qualidade da carta de vinhos e o quanto essa experiência pode ser positiva para o consumidor que está lá, né? Então a gente tem uma dedicação bem especial com relação à elaboração de cartas de vinhos para restaurantes. É isso que a gente faz. A gente trabalha aí nos treinamentos, estamos em constante pesquisa, em constante aprendizado, para trazer sempre novidades para as cartas de restaurantes e trabalhamos um diferencial, porque trabalhamos sempre renovando e inovando as cartas. Então esse é o trabalho que nós fazemos, né? Além de fazermos cartas personalizadas, que não são iguais, né? Então de acordo com cada restaurante, de acordo com a gastronomia que é oferecida, a gente trabalha também essa carta que se modifica, né? Então esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é fazer a seleção de rótulos para trazer uma carta que quando o consumidor final for beber o vinho, vale o preço que ele está bebendo. Então essa sempre foi a nossa busca, né? Então é fazer... trazer produtores e trazer produtos que quando chegar lá na ponta final e o cliente coloca na taça, ele se sinta satisfeito e possa repetir aquele vinho, né? Então, e através disso nós fazemos os treinamentos para poder estar levando para o pessoal da área de serviço conhecimento. Tá levando essa parte de conhecer os vinhos, não somente os rótulos, mas o mundo do vinho um pouco mais, né? Como são elaborados esses vinhos? Quais são os tipos de vinhos, né? Para que haja essa interação e o serviço também dos restaurantes fique uma coisa mais autêntica, mais fluida e possa haver uma troca de experiência. Sobre o que a Denise estava colocando assim, para venda para restaurantes, no trabalho de treinamentos, etc e tal, né? Nós sempre partimos de uma concepção que é muito interessante, da cultura do vinho, né? Então, muitas vezes, quando a gente aborda um restaurante, fala, por exemplo, de um Muscadet. Muscadet é um vinho da região do Vale do Loire, na França, é a foz do Atlântico, onde tem produção de ostras. Então, ele é consagrado mundialmente, assim, Muscadet é o vinho da ostra. Sur-Lie significa o quê? A Melon de Borgonha, que é a uva que faz parte dessa região, ela fica sobre as lias, sobre as borras durante alguns meses para gerar complexidade aromática, gustativa, etc e tal. Ele é considerado mundialmente o perfeita companhia para ostras. Poxa, a gente vive em Florianópolis, uma ilha que tem uma produção de ostras fantásticas. A gente vai para um restaurante e diz assim, vamos botar Muscadet. Não, isso aí não conheço. Eu disse, não, pera um pouquinho. Tu não conhece, mas o teu consumidor vai ter a oportunidade de conhecer e tu vai observar o sucesso. A mesma coisa com o Chablis, que também é uma das grandes regiões assim, onde a uva principal do Chablis é o Chardonnay. Então mostrar para ele o que é um Chablis. É um vinho com a uva Chardonnay. Essa é a educação que a gente leva para restaurantes, é o que a Denise faz com muito expertise. Mostrar para que eles tenham coragem de oferecer aquilo ao público e a gente fica muito feliz quando vê o resultado, quando isso está acontecendo. Alguns dias depois, manda meia dúzia porque essas aí já foram. Então isso é uma alegria para nós dois, assim. Por isso que o Armazém Conceição nós chamamos selecionadores de vinhos, né? Selecionadores de vinhos e sabores também, já que em nossa loja física nós atendemos o consumidor final também. Temos a nossa loja virtual, trabalhamos com o AC Presentes Corporativos, onde nós desenvolvemos presentes personalizados, né? De acordo com a identidade do cliente. As cestas também, nós fazemos cestas personalizadas, também trabalhamos nessa linha. E atendemos também eventos, casamentos e atendemos formaturas, enfim, trabalhamos o vinho de um modo geral. Uma coisa bem interessante, a gente tem um resultado bem legal na loja física, em função desse volume enorme de rótulos, né? As pessoas ligam muito para fazer um pedido pela uma teleentrega ou um presente, etc e tal. Então a gente realiza um atendimento muito personalizado pelo WhatsApp. Só entra em contato através do WhatsApp da loja e a gente vai mostrando fotografias, vai descrevendo os vinhos, etc e tal, e ajuda bastante na seleção desses vinhos assim, para quem quer receber um kit, etc e tal, né? É um trabalho que nos gratifica bastante. Gostam super disso, né? Porque quando a gente faz um comentário, e a gente viu isso super bacana nos vídeos, quando a gente fala sobre os vinhos, que as pessoas procuram aquele vinho o vinho que nós escrevemos, né? Então, para perceber
aquilo que foi dito, né? Aquilo que foi falado com a própria experiência. Então, falar sobre os vinhos, a gente acaba fazendo com que a compra seja mais certa, quando a gente vai falando sobre os rótulos, né? É bem interessante. A gente tem, por exemplo, espumantes são mais de 120 rótulos. Então as pessoas entram e falam, eu quero um espumante, uma caixa. Tá? Qual o espumante? De qual país? Qual faixa de preço? Então a gente acabou desenvolvendo uma técnica para filtrar isso, né? Preço, estilo de sabor, é para um presente, é para um aniversário, é para um casamento. Não é simplesmente vender, é entender a atmosfera do lugar em que vai ser consumido aquele produto e por quem. A gente consegue aprimorar bastante o target, assim, acertar. Dá um resultado bem bacana essa abordagem, né? O Denise faz isso com muita paciência. Bem, nós falamos um pouco sobre a nossa trajetória, são 20 anos, falamos algumas coisas, pontuamos alguns momentos que vivemos nesse mundo do vinho, mas hoje também a gente quer contar uma novidade. Uma novidade que não é tão novidade, porque a gente, desde que o Armazém Conceição se iniciou, já estava em nossa pauta, no nosso projeto, ter um espaço onde nós pudéssemos não somente falar sobre vinhos, mas também degustar vinhos, né? Porque falar sobre vinhos bebendo vinho é muito melhor. Então, em breve a gente vai ter o AC Vinhos e Gastronomia, onde nós vamos ter um espaço para receber produtores, para poder receber amigos, clientes, para poder estar recebendo vocês na nossa casa também, para estar conosco mais um pouco, vivenciar o Armazém Conceição, né? Para nós termos mais experiências através de degustação de vinhos. Vamos ter também comidinhas, um chefe bem especial trabalhando para poder fazer tapas, pratos especiais, para a gente estar nessa harmonização de vinhos. E detalhe, né? É uma harmonização desarmonizando, né, Nilson? Isso aí, provando diversos vinhos com pratos diferentes para a pessoa poder descobrir na sensorialidade dela o que é mais interessante. Algumas pessoas preferem vinhos tintos com um linguado. Cada um tem seu gosto pessoal, né? Então é bem interessante. A gente há muitos anos fala nisso quando é convidado. Precisamos fazer um jantar harmonizado aqui no restaurante. Cria a harmonização. Então a gente já vende logo a ideia. Desarmoniza. Mas como assim desarmoniza? Abre todos os vinhos e deixa cada um chegar na experiência. Então vai provar uma carne com branco, vai provar uma carne com espumante, vai provar um tinto com branco e as pessoas vão descobrir o que é interessante para elas. Isso é uma alegria. A gente já passou por várias experiências dessas e foi muito positivo para os consumidores, amigos e clientes. Né? Porque cada um tem uma sensibilidade. Uma sensibilidade, né? Uma questão sensorial para poder ir avaliando, né, o que fica melhor, qual o sabor que cai melhor, qual a experiência aí de harmonização que cai melhor. Então isso vai acontecer com frequência lá no AC Gastronomia e Vinhos. E vocês gostaram desse novo formato? Conta pra gente, siga a gente, o Armazém Conceição. Sempre tem novidades, estamos trazendo novidades do mundo do vinho e as novidades também que estão chegando, estão cheios de coisas novas, vamos estar divulgando por lá. Vem com a gente e fala pra gente se vocês gostaram desse formato pra gente poder fazer mais por aqui. Então tá, rapidinho queremos chegar a 5.000 rótulos provados, estudados para poder compartilhar com vocês. A loja continua expandindo. Vai ser muito bom tê-los por lá. Adoramos contar histórias. Então, pessoal, a gente se vê em breve. Em breve tem mais assunto e informações aqui para vocês. É isso, Nilson? É isso mesmo. Tchau, tchau. Obrigado pela paciência e aguardamos vocês. Muito obrigado.